você está acompanhando o nosso canal, já sabe o que é uma petição inicial. Mas diz aí, você sabe pedir direito? Então, para te ensinar a pedir direitinho, eu trouxe aqui o Mago Merlin. Não é esse. Esse. Boa tarde. Mestre em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Merlin ganhou mesmo meu coração com os textos que ele publicou no portal Juristas, ensinando como fazer uma petição decente e pedir direito. Recomendo! Vou até deixar os links na descrição para quem quiser saber mais. Não é feitiçaria, é tecnologia. Não, pera. É conhecimento. É conhecimento. 10 dicas para pedir direito. Seja simples, mas fale a língua dos tribunais. Não há necessidade nenhuma de você ser um expert e fluente em latim. Agora, é interessante que você entenda como os tribunais falam, como eles se pronunciam. Você não precisa, evidentemente, fazer uma linguagem rebuscada, mas há uma certa forma de falar dos tribunais que é diferente. E, portanto, é interessante que cada vez mais você possa entender a linguagem dos tribunais e falar a mesma linguagem dos tribunais. Senhor, o senhor poderia estar apreciando a minha petição e estar julgando totalmente procedente o meu pedido? Também não precisa usar aquelas gírias que você usa no café com o pessoal do escritório, não é? Isso porque o processo possui uma linguagem própria e é claro que teremos termos que só são usados no mundo jurídico. Mas não é necessário que toda vez que você vai explicar uma coisa para o seu cliente, você precise de um tradutor de juridiquês. Use o discurso direto, mas saiba usar estrategicamente o discurso indireto. Não há necessidade de ser prolixo. O que isso significa? O discurso direto é aquele em que eu tenho um sujeito, o verbo e o predicado, não é verdade? E às vezes, eu não sei bem porquê, nós no direito acabamos usando inversões, fazendo com que os discursos indiretos predominem sobre os discursos diretos, ou melhor dizendo, né, a ordem indireta predomine sobre a ordem direta. Talvez porque soe mais culto, eu não sei, mas isso é besteira. Tanto melhor que você use sempre o sentido direto da frase. Sujeito, verbo, predicado. Nós entendemos melhor assim, mais rápido assim. Agora, quando que estrategicamente vai ser interessante para você usar a ordem indireta? Quando a tua principal questão está no fim da frase, ou estaria no fim da frase, e você quer trazer ela para o início. Por que é interessante isso? Porque quando a gente está escrevendo, ou melhor, quando a gente está lendo, a gente tende a dar mais atenção para os inícios dos parágrafos e para os finais dos parágrafos. Assim, então, é melhor começar de uma forma impactante uma frase do que começar de uma forma um pouco xoxa, não é? Então, se você for dizer, por exemplo, a ausência de intimação do advogado causa a nulidade do processo, perceba, o teu foco é a nulidade do processo, não a intimação do advogado. Assim, então, estrategicamente, não em todo momento, você pode mudar o sentido ou mudar esse lugar, essa frase de lugar, esse complemento de lugar. E daí, então, a sua frase vai ser: a nulidade do processo foi causada pela falta de intimação. Vá direto ao ponto, não faça suspense. Não precisa de suspense, vá direto ao ponto. A petição não é um romance. Para você prender, às vezes, a atenção do juiz, do leitor, em geral, você precisa dar informações diretas e não tirar informações dele. Não fazer ele ficar com raiva em busca do que, afinal, você quer. Vá sempre direto ao ponto, não faça suspense. Quando eu falo que não é para fazer suspense, é porque a gente aprende, às vezes, na escrita, né, na época de escola, que você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ok? É assim? No entanto, não há necessidade nenhuma de você ficar escondendo o jogo.
tanto melhor na sua petição que você, desde o início, deixe claro qual será a sua conclusão ao fim. Sabe por quê? Porque muitas vezes o juiz, o promotor, o outro advogado, quem quer que seja, já concorda com você. E se você não esconder o jogo, ele já vai ter uma boa impressão da sua escrita quando ele entender, desde o início, qual será a sua conclusão. Escreva para o seu leitor. Às vezes a gente escreve como se fosse nós mesmos que fôssemos ler. E é claro que a gente entende tudo, porque a estratégia está na nossa cabeça. Mas a gente está escrevendo para outras pessoas. Então não adianta deixar coisas subjetivas, não adianta deixar coisas subentendidas. Você precisa ser claro, direto e falar o que tem que falar. Para você pode ser óbvio, mas para quem está lendo não é tão óbvio assim. Isso é muito importante. Se a outra pessoa estivesse dentro da nossa cabeça, talvez ela conseguisse compreender como a gente compreende. Mas não, a gente não tem essa capacidade. Quer dizer, não sou eu nem você, todos nós não temos essa capacidade. Então, quando eu chamo a atenção de vocês para que escreva para o seu leitor, escreva pensando nas características que o seu leitor tem, aonde ele se formou, qual é a convicção dele, política, jurídica, filosófica. Se você conhece o juiz para quem você está pedindo, pense no que ele gostaria de ler, de qual forma ele gostaria de ler, de que sentido ele gostaria de ter quando ele tem contato com o seu pedido. Uma das dicas mais interessantes que a gente encontra em vários livros já escritos sobre a escrita jurídica é que quanto melhor você conhecer o seu leitor, melhor vai ser a sua comunicação. Você vai conseguir criar empatia. E é muito melhor ter um leitor empático do que um leitor antipático. Faça um resumo. Gente, super importante. Especialmente quando o caso é complexo. Com o resumo, você organiza suas ideias, organiza aquilo que o cliente te contou e pode até fazer uma linha do tempo para depois poder elaborar os seus raciocínios. É muito importante a gente treinar a objetividade. Então, faça resumos. Talvez esse seu resumo no futuro se torne a própria petição, mas aí, nesse momento, faça novamente um novo resumo. Sempre, então, tenha em mente as suas principais ideias. Vale aqui aquela brincadeira que se faz no mundo dos negócios. Se você tivesse só o tempo de 1 minuto dentro do elevador com o juiz, o que você falaria para ele para que ele garantisse o seu pedido? Esse vai ser o seu resumo. Aquele 1 minuto que você teria no elevador com o juiz. Afinal, o que é o mais importante? E esse resumo eu normalmente coloco no início da peça. Então eu coloco lá a qualificação, do cliente e logo ao lado eu coloco uma pequena ementa. Assim como os tribunais fazem as ementas dos julgados, vocês sabem? Ora, é interessante a gente usar o mesmo método que eles usam. Afinal de contas, a gente quer falar a língua deles, não é? Por que não fazer um resumo igual na língua deles, uma língua de ementa, da mesma forma que eles fazem nos julgados deles nas cortes? Estude tipografia. O que é tipografia? É o tipinho da letra que você vai colocar na sua petição. A fonte. Essa eu preciso estudar. Eu sempre vou mais ou menos no instinto, assim, de escrevendo do jeito que eu gosto de ler. Pode parecer inusitado para vocês, mas tipografia é muito importante para quem trabalha com escrita. É verdade, a gente não é escritor assim como um escritor literário, mas sim, somos escritores profissionais, porque dependemos da escrita, dependemos dessa forma de comunicação. E a forma de comunicação escrita depende dos recursos gráficos de escrita, ou seja, depende da fonte que você utiliza nas suas petições, depende dos espaços que você proporciona para tornar a leitura mais agradável, depende do tamanho dos espaçamentos. Tudo isso tem uma literatura muito extensa no mundo da tipografia. E me parece que o caminho para nós também é esse, estudar um pouco de tipografia. Sabe, quando eu escrevo, eu não cuido só de dar o maior número de informações no menor espaço possível. Eu acho que é importante a gente dar
uma leitura agradável ao seu interlocutor. E faz parte da leitura agradável dar espaços em branco. Então não tenham medo das linhas, das entrelinhas, dos parágrafos. Uma das questões que na tipografia é muito interessante é, por exemplo, o uso do justificado. Nós sempre usamos o texto bem justificado e ele fica bem quadradinho, né? Fica parecendo uma figura muito bonita, mas na verdade fica mais difícil de ler. Se você quer usar o justificado, pode usar o justificado. Se te incomoda fazer aquele outro alinhamento à esquerda, use o justificado, mas use também um recurso que existe no Word, que é a hifenização. Por que isso? Porque quando a gente justifica o texto, você deixa espaços entre as palavras irregulares. Se você olhar bem o seu texto, ele sempre vai ter espaços irregulares, espaços em branco entre as palavras, mais longos, outros mais curtos. Então, existem estudos científicos que comprovam que isso torna a nossa leitura mais lenta. E toda vez que a gente tem uma leitura mais lenta, significa também que a gente entende de forma mais lenta, ou tende, talvez, a confundir as palavras, a confundir o sentido do texto. Pois é, imagine o sujeito escrevendo uma petição em Comic Sans. Você já viu isso? Sim, eu já vi isso acontecer. Aliás, eu já vi sentença em Comic Sans. Claro, nenhum de vocês, eu imagino, vai cometer esse equívoco, mas muitas vezes a gente tende a usar uma letra que você acha que é mais bonitinha, mas na verdade ela dificulta a leitura. E o que nós queremos é que quem leia de forma fácil, leia de forma agradável e leia de forma a entender sempre muito mais. Então, vamos lá, vamos estudar as fontes que tornam a nossa leitura um pouco mais agradável. Use imagens com cuidado. As imagens são úteis. Eu uso normalmente para colocar dentro da peça um pedacinho importante daquele documento que você tem que colocar em anexo. Ou então, uma foto que exemplifica aquilo que você acabou de falar. Mas não vai colocar 15 fotos dentro da petição, hein? Não é um álbum de família. E principalmente, não vai esquecer de colocar o documento completo nos anexos da petição. Sim, usar imagens é muito legal, é muito interessante, torna a sua petição mais agradável. Mas, por favor, vá com cuidado. Muitas vezes a gente acha que ao trazer mais elementos gráficos, você pode chamar mais atenção. Mas pense você, por exemplo, numa figura que, para chamar mais atenção numa festa, se vista com uma estampa muito colorida. Pode ficar bem, pode ser atraente, mas também pode ficar ridículo. Então o bom senso é aqui um grande norte para nós no uso de imagens em petições. Faça um plano para organizar as ideias. Tão importante quanto ter ideias é organizar as ideias. Uma escrita confusa reflete uma mente confusa. Então, com essa frase, que não é minha, né, é de um autor norte-americano, a gente pode ter uma ideia do que significa escrever bem. Significa planejar o seu texto. Então você vai fazer uma petição inicial, vai fazer um recurso, vai fazer uma contestação, uma resposta à acusação. Então, saiba bem quais são as matérias preliminares, quais são os seus pedidos, quais são os seus fundamentos, e tente organizar isso de forma a que fique mais claro. Então, às vezes, desenhar isso num mapa, num círculo, né, dividindo bem os passos que você vai dar, pode te ajudar a construir um texto melhor. Vai te ajudar também a pedir melhor. Seja agradável. Nossa, mas eu sou muito agradável. Eu não sou agradável? Parece óbvio, né? Mas não é. Infelizmente, no nosso mundo do direito, muitas vezes, o que acontece é que a gente se coloca num lugar, talvez por insegurança, de arrogância, de achar que as pessoas ao nosso redor estão ali para nos servir. E, bom, se isso é verdade, porque muitas vezes trabalhamos com servidores públicos, bom, nós também devemos servir ao nosso cliente. E quando servimos bem ao nosso cliente, é porque fazemos a intermediação do que ele quer e do que ele precisa com essas pessoas que servem ao público. Então, veja bem, seja agradável se você está pedindo, seja
agradável se você está até mesmo confrontando. Porque afinal de contas, se você quer alguma coisa, é melhor que a outra pessoa tenha uma boa recepção da sua postura. Seja firme, mas não há necessidade nenhuma de ser desagradável. Imite descaradamente. Oi? Mas cuidado, eu não estou querendo dizer aqui que é para você plagiar. Quando eu falo imite descaradamente, significa leia muito, estude muito, observe os outros profissionais, leia os desembargadores, leia outros advogados, leia os seus professores, leia boa literatura. E se você achar que existe uma passagem de um acórdão, uma passagem de uma petição, uma passagem de um livro de literatura muito interessante que despertou o teu interesse, imite. Não há problema nenhum. Imite descaradamente. Use esse seu conhecimento em seu favor. Não há nada de errado com isso. E no final das contas, você vai ser sempre muito original. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês para debater esses temas e outros que vocês acharem interessantes. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Um forte abraço. E aí, anotou todas as dicas? Não anotou? Então se inscreve no canal, ativa as notificações e assiste esse vídeo 1000 vezes. A gente vai adorar. Assim, você nunca mais vai pedir errado.